Olá, seja muito bem-vindo, doutor, doutora, a mais uma aula, semanal, aqui onde a gente compartilha experiências práticas, conceitos práticos aqui, de experiências da sala de audiência e também sobre processo de trabalho, porque não tem como a gente falar de audiências sem a gente falar de processo de trabalho, é uma coisa interligada à outra. Então, já direto ao ponto, o tema dessa semana vai ser curiosidades sobre o depoimento pessoal. Então eu vou falar com vocês aqui o que é o depoimento pessoal, qual que é o objetivo do depoimento pessoal, quando que ele acontece, e aí com essas consequências, que o depoimento pessoal ele gera, a gente vai ver aqui qual tipo de consequências, são duas consequências ali que são parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, tem consequências diferentes. Então eu vou explicar para você direitinho o que você precisa saber sobre o depoimento pessoal, para você saber o que fazer no momento da audiência e saber quando requerer esse depoimento pessoal, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, vai ser em tópicos, eu preparei essa aula aqui em perguntas e respostas para ficar bem didático aqui, para a gente memorizar bem, porque eu acredito o seguinte, quando a gente faz perguntas e respostas, fica mais fácil. Como se a gente estivesse em uma conversa, em um diálogo aqui, tá bom? Então vão ser perguntas e respostas lógicas, uma complementando a outra, tá bom? E se tiver dúvidas mesmo assim, pode deixar nos comentários, que eu terei o prazer de responder. A primeira pergunta, o que é o depoimento pessoal? E aqui eu já copiei sem querer aqui a resposta. O depoimento pessoal das partes, como está escrito aqui, é uma modalidade de prova por iniciativa das partes. O que significa isso? Que por ser uma modalidade de prova, ela é feita em audiência. Então, por iniciativa das partes, por quê? Porque é uma prova requerida pelas partes. Então, eu vou esmiuçar quem que requer, vai fazer o requerimento dessa prova, o momento que essa prova vai acontecer, tá bom? Então vamos seguir aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que o depoimento pessoal é uma modalidade de prova. A segunda coisa que a gente precisa saber é o objetivo dessa prova, Porque cada prova tem um objetivo, significa provar algum fato, Eu vou produzir uma prova testemunhal para provar o pedido ABC, vou usar uma prova documental para provar o pedido do ABC. E o objetivo do depoimento pessoal? Gente, isso é esclarecedor, porque você entendendo esse objetivo, você vai saber quando que você vai fazer esse requerimento e quando você não vai fazer, tá? Porque aí, às vezes eu fico vendo em sala de audiência, alguns advogados requerendo depoimento pessoal da parte, sendo que já está tudo provado por documento. Então, às vezes é porque não sabe o objetivo do depoimento pessoal. Então, vamos lá. O objetivo do depoimento pessoal é obter a confissão. A confissão de quem? Da parte contrária. E é por isso, agora pega essa chave aí. Por que tendo em vista que o objetivo do depoimento pessoal é a confissão, você concorda comigo que não justifica eu pedir o depoimento pessoal da parte que eu estou representando? Então é por isso, pelo objetivo do depoimento pessoal ser conseguir a confissão da parte contrária, obter a confissão, é que eu não posso pedir o depoimento pessoal da parte que eu estou reclamando, que eu estou representando. Eu tenho que pedir o depoimento pessoal invertido. Eu peço o depoimento pessoal da parte contrária, porque eu vou fazer perguntas ali objetivas, tentando fazer com que essa parte confesse. Então não justifica eu perguntar para o meu próprio cliente, requerer o depoimento pessoal do meu próprio cliente, porque como que eu vou obter a confissão dele? É incongruente. Eu peço o depoimento da parte contrária, vou fazer perguntas específicas e objetivas para tentar arrancar dessa parte contrária ali a confissão que eu quero, tá bom? E a gente vai ver que são dois tipos de confissão. Tem a confissão ficta e tem a confissão real. Mas nesse momento aqui que a gente precisa entender o seguinte, é que o objetivo é obter a confissão da parte contrária. Então vamos anotar aqui. O objetivo aqui é obter a confissão da parte contrária, beleza? Ok. E agora, quando que ocorre? Quando que ocorre o depoimento pessoal na audiência? Então, por exemplo, estou lá em uma audiência una,
Na audiência una, entrei na sala de audiência, houve a proposta de conciliação, não houve acordo, aí o juiz segue a audiência com recebimento da defesa, fiz a impugnação e depoimento pessoal. Depoimento pessoal, uma parte vai requerer o depoimento da outra, então estou pelo reclamante, eu requeiro o depoimento pessoal ali da reclamada. E vice-versa, a reclamada vai pedir o depoimento pessoal do reclamante. Então ocorre ali depois do recebimento da defesa e impugnação e antes da oitiva de testemunhas, tá bom? Isso acontece na audiência una, dessa forma que eu falei, e acontece também na audiência de instrução. A única diferença é que na audiência de instrução você chega lá, tem uma segunda proposta de conciliação, né? Porque a primeira foi feita ali na audiência inicial, e não tendo conciliação nessa segunda proposta, né? Na audiência que foi marcada ali de instrução, vai seguir o processo. Aliás, vai seguir a audiência. Então, segue ali com já começa a audiência de instrução, se não houve acordo, já começa ali com o depoimento pessoal da parte, tá bom? Então, quando ocorre, vou colocar aqui que ocorre após o recebimento da defesa e antes da oitiva de testemunha. No caso da audiência de instrução, já não teve a segunda conciliação ali, já parte para a oitiva ali do depoimento pessoal. Tá. E como que vai acontecer esse depoimento pessoal? Então, imagine lá você na audiência, o juiz pergunta, vai querer ouvir a parte, doutor? Ele geralmente pergunta isso, vai querer ouvir a parte, doutor? Aí você fala sim ou não. Como que vai acontecer? Se você fala assim, sim, eu quero ouvir, a reclamada também vai querer ouvir, o juiz vai passar para os depoimentos pessoais. Quem que é ouvido primeiro? Primeiro é ouvido o reclamante e depois é ouvido a reclamada, o representante da reclamada. E é essa ordem, via de regra é essa ordem. E agora eu te pergunto, o juiz pode alterar essa ordem de oitiva de depoimento pessoal? O juiz pode alterar a ordem do depoimento pessoal? A resposta é sim. Então, a CLT, ela permite com que o juiz, ele como diretor do processo, né, se ele entendeu, teve algum motivo que ele entendeu que seria melhor ouvir primeiro a empresa e depois o reclamante, ele tem total liberdade. Porque às vezes na condução ali da audiência, ele percebeu que se ele ouvisse primeiro a reclamada, ele já solucionaria e adiantaria ali o depoimento pessoal das partes, né? Porque cada caso é um caso. Então o juiz ele tem total liberdade de inverter a ordem de oitiva ali do depoimento pessoal das partes, na ordem que ele vai ouvir as partes. Mas um ponto importante que você não pode confundir é essa ordem da oitiva das partes, inversão ali da oitiva do depoimento pessoal das partes com a inversão do ônus da prova. São dois institutos diferentes, tá? Aqui a gente só está invertendo o momento que a gente vai ouvir, né? Via de regra, reclamante e reclamada, a gente vai passar a ouvir reclamada e reclamante. Na inversão do ônus da prova, é como se o juiz estivesse falando assim, olha, você não precisa provar isso. Quem vai provar isso vai ser a reclamada. Eu vou mudar. O reclamante não prova isso. Quem vai provar é a reclamada. Ele inverteu o ônus, inverteu quem tem que provar o quê, tá? São institutos diferentes. Então, vamos anotar isso aqui para a gente seguir. Então, como ocorre, primeiro o reclamante, depois a reclamada, e pode alterar sim com base nesse artigo aqui da CLT. Tá bom? E agora uma coisa importante, como eu havia falado, quem pede, né? Eu já falei, quem pede é a parte, eu peço o depoimento pessoal da parte contrária. Vamos só anotar isso aqui para ficar sólido na mente da gente. Então, você pede o depoimento pessoal da parte contrária, não faz você pedir o depoimento pessoal da parte que você está reclamando. Não obstante, a possibilidade, né, pode ser que em alguma vara um juiz permita que você escute, peça o depoimento pessoal da parte que você está representando. Na prática, eu nunca vi, né? Faz muito sentido. Para mim faz sentido eu ouvir a parte contrária, porque o objetivo ali é obter a confissão. Mas, né, cada juiz pode conduzir seu processo, as suas audiências da forma que bem entender. Tá. Agora, outra coisa importante. Como eu havia falado, que o objetivo do depoimento pessoal é obter a confissão, a gente precisa saber que tipo de confissão é essa e que consequência essa confissão traz para um processo, tá? Então, vamos lá. A primeira confissão
né, a primeira confissão que pode ser gerada ali com depoimento pessoal é a confissão real. O que é essa confissão real? Por exemplo, eu pedi o depoimento pessoal da empresa, supondo que eu estou representando o reclamante. Durante a oitiva desse preposto, desse representante da empresa, eu faço uma pergunta objetiva. Por exemplo, eu aleguei na inicial que houve a agressão física do reclamante. A empresa negou. Mas durante o depoimento pessoal, eu pergunto, né, pro representante ali da empresa se houve essa agressão física contra o reclamante. E ele ali no momento do depoimento pessoal, ele confessa, ele afirma, não, realmente houve ali agressão física, inclusive eu estava presente. Então, houve ali, você concorda comigo, que ele confirmou, né, falou com as palavras dele, ele confirmou o que eu aleguei na inicial, que eu aleguei na reclamação trabalhista. Então, é isso que é a confissão real, quando ele realmente confirma os fatos alegados ali na inicial. Então, essa é a confissão real. E aí, qual que é a consequência da confissão real? Se houve a confissão real, você concorda comigo que não precisa mais de prova alguma sobre aquele fato? Já está resolvido. Então, eu não preciso ficar querendo ouvir testemunhas para provar que se realmente houve ali a agressão física. O representante da empresa já confirmou. Ele falou assim, ó, houve sim agressão física, inclusive eu presenciei, ponto. Não preciso mais ouvir as testemunhas que eventualmente eu houvesse trazido ali para provar que se houve ou não a agressão física. O preposto, o representante da empresa ali já confirmou, então já está resolvido. Confissão real é isso. A parte admitiu os fatos alegados na inicial e não precisa mais produzir provas, tá? Então vamos anotar para a gente seguir. Se houve a confissão real aqui, se houve a confissão real, não admite prova em contrário, não pode produzir mais provas. Não é nem que não pode, não precisa produzir mais do reclamante. Por exemplo, vamos supor que a empresa pediu o depoimento pessoal do reclamante. E na hora de... vamos pegar esse mesmo exemplo aqui da agressão física. A empresa pergunta para ele assim, o senhor foi agredido, né, reclamante? O senhor foi agredido? Quem te agrediu? E o reclamante fala assim, não, eu nunca fui agredido. Nem sei do que você está falando. Então você percebe aí que o reclamante está negando os próprios fatos que o procurador dele alegou na inicial. Isso aí é um pepino. O que acontece? Quando isso acontece, essa distorção, além da confissão real, né, que a empresa ali vai conseguir a confissão real do próprio reclamante, o juiz ele tem, por lei, que oficiar a OAB para que isso aí seja investigado. Então, o que acontece? Uma dica prática, você sempre precisa pedir para que o seu cliente assine ali os pedidos que você colocou na reclamação trabalhista. Mostre para ele os fatos, mostre a peça para ele assinar, dando ciência de tudo que você colocou ali. Porque, por exemplo, nessa situação, ele fala que não houve agressão física, você colocou na sua peça que houve agressão física, houve um desencontro ali de informações. Como que você vai mostrar numa eventual investigação ali da OAB, num eventual processo da OAB, que de fato que ele falou e que lá na hora que ele mudou? Você só vai conseguir demonstrar isso se você tiver uma prova documental, se você tiver ou um áudio, uma gravação ali do seu atendimento, provando que ele falou isso na hora do atendimento, foi por isso que você falou. Senão você vai trazer problemas para você, né? Então você precisa se resguardar nesse sentido. Peça uma anotação, uma assinatura, depois fez o atendimento, fez o resumo ali, pede para ele assinar, se você não quiser mostrar sua petição inicial, faz só um resumo dos pedidos, mas peça ele para assinar, confirmando tudo que está no seu pedido, tudo que está na sua petição inicial, beleza? Ótimo, então vamos seguir para a segunda confissão. O que acontece? A outra confissão é a confissão ficta.
Quando que acontece a confissão ficta? A confissão ficta, ela acontece quando há o desconhecimento dos fatos. Então, por exemplo, perguntou para o preposto, houve agressão física, o reclamante foi agredido fisicamente na empresa? Ele fala assim, não sei dizer, excelência. Então, nesse caso, houve ali a confissão ficta, porque ele desconhece os fatos. E essa confissão ficta, o que acontece? Quais são as consequências que a confissão ficta gera? As consequências que a confissão ficta gera é a presunção relativa de veracidade. Então, isso não significa que você possa produzir outras provas. Muito pelo contrário, você pode sim fazer outras provas, ouvir testemunhas para tentar provar que houve ou não houve a agressão física, né? Dependendo da parte ali que você estiver representando. Então, a confissão ficta, ela não impede a continuidade da produção das provas. Então, em resumo, a diferença, né? Vamos só anotar aqui para a gente ver a diferença entre uma e outra. Então, ou seja, você viu que na confissão real não admite prova em contrário, né? Não, já confessou, acabou. Então, a confissão é a melhor confissão que você pode conseguir. Já na confissão ficta, nessa situação de desconhecimento de fato, e é uma presunção relativa de veracidade, não é uma presunção absoluta. Então, se tiver uma testemunha, uma outra prova que demonstre o contrário, você consiga fazer prova em contrário, nesse caso essa confissão vai cair por terra, tá? Então você ainda pode produzir provas. Então é importante você saber esses dois tipos de confissão, porque cada uma vai levar a audiência ali por um caminho. Se aconteceu a confissão real, você infelizmente não vai conseguir produzir mais provas. Se aconteceu a confissão ficta, você ainda tem o seu direito de produzir provas sobre aquele fato que o preposto ou até mesmo o reclamante desconhece, né? Eu achei meio difícil o reclamante desconhecer, mas se o preposto ali, você está pela empresa, o preposto diz que desconhecia, você ainda, como representante da empresa, você pode produzir mais provas. Então, fique bem atento a essas consequências e qual conduta você vai ter que tomar diante de cada tipo de confissão, tá? Confissão real, você toma atitude A, confissão ficta, você toma atitude B. Não perca o seu direito. Se for confissão ficta, insista em produzir provas. Não se deixe abater, né? Porque houve a confissão, a parte contrária lá vai espernear, vai falando que não pode produzir prova, mas hoje você sabe, se houve confissão por desconhecimento dos fatos, você pode sim continuar produzindo sua prova. Não perca isso. Não deixe ser enganado. Muitas vezes há advogados ali que tentam, abusam, né? Na verdade, ali da falta de conhecimento da parte contrária e às vezes o que ele fala ali vira lei. Então agora você sabe do seu direito, você vai exigir o que realmente você pode exigir. Agora uma coisa importantíssima. Houve a confissão, seja ela ficta, seja ela real, você precisa requerer que o juiz condene a parte em confissão, logo após o depoimento pessoal. Eu já vi juízes entendendo que estava preclusa o pedido de confissão depois dessa hora. Então, por exemplo, fez o depoimento pessoal, espera acabar o depoimento pessoal, e assim que acabou o depoimento pessoal, você fala assim, excelência, tendo em vista que foi admitido o fato A, B, C e D, requer a aplicação da consequência de confissão, seja ela ficta ou real, diante do depoimento prestado aqui pela parte contrária. Logo após o encerramento ali, logo após, você acabou de fazer as perguntas, o juiz acabou de fazer perguntas, você já faz esse requerimento de pena, né, de aplicação da consequência ali de confissão, ok? Porque se você deixar para fazer esse requerimento, só um minutinho. Se você deixar para fazer esse requerimento no final, seja lá em razões orais, finais, ou, sei lá, você esqueceu e deixou passar, eu já vi juízes entendendo esse requerimento precluso. Inclusive, eu já pedi para o juiz considerar precluso, porque o advogado da parte contrária tinha esquecido de requerer no momento oportuno. Então, fez o depoimento pessoal, encerrou, pede confissão, para aplicar a confissão. Mas se porventura você só lembrou depois, não deixe de fazer, faça em razões finais, né? Quem sabe, se o juiz não aceitar, você protesta e você rebate isso no eventual recurso, beleza? Tá ótimo.
Então vamos dar seguimento aqui. Vocês lembram que eu falei lá no início que primeiro é ouvido o reclamante e depois a empresa? E quem faz a audiência sabe que quando é feito o depoimento pessoal do reclamante, o preposto sai. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar por que o preposto, o representante da empresa, tem que sair da sala no momento que o reclamante está prestando depoimento pessoal? Você já parou para pensar nisso? Por que e isso é importante você saber, porque vamos supor, para você não, vou te explicar por quê. Vamos começar então, vou voltar lá. Por que você precisa saber disso? Se o preposto ficar na sala, você concorda comigo que ele vai ser influenciado pelo depoimento do reclamante? Ele já vai ouvir tudo que o reclamante vai falar lá. Então ele vai ter uma tendência ali em negar tudo que o reclamante falou. Ele vai ser privilegiado. Então por isso que o preposto sai. Por isso que o preposto tem que sair. Então, por que você precisa saber disso? Porque você foi lá, tá lá, a parte contrária pediu o depoimento pessoal do reclamante, você viu que o preposto está lá. E às vezes passou batido, o juiz não pediu para sair, ninguém pediu para sair. Você mesmo pede excelência, gostaria que o preposto aguardasse lá fora. Então você está se protegendo o seu cliente, tá? De uma possível aí manipulação, de uma possível interferência ali, privilégio ali para o preposto no momento de depoimento pessoal dele, né? Então, por isso que é importante você saber o porquê das coisas acontecem, tá? Porque você sabendo o porquê das coisas, você consegue raciocinar mais livremente lá na hora de audiência e consegue melhorar o seu desempenho profissional, tá? Então, vamos colocar aqui que o motivo pelo qual o preposto ele sai é para ele não ser induzido, né? E não ser beneficiado de alguma forma com isso, por ouvir o depoimento do próprio reclamante. Agora, uma observação importante. Essa regra está na CLT? Não. Então, tem juízes que não aplica isso, tá? Tem juízes que para eles tanto faz, tanto fez, deixa lá realmente o preposto, mas você pode invocar a aplicação subsidiária do CPC, tá? Essa regra não está na CLT, mas ela está no 385 do CPC. Então, se você entender, né, que realmente vai prejudicar e o juiz não quis deixar o preposto para fora, você pode invocar a aplicação 385. Se ele se negar, você protesta e recorre no Tribunal Regional Superior, né, Tribunal Regional do Trabalho Superior. Agora, outras curiosidades que pode acontecer com você. E se a empresa, né, estiver sem advogado? Porque já acontece muito isso. Às vezes a empresa elas só vão com o preposto, né? Só o preposto que está lá. Como é que fica? O preposto sai, né? O preposto sai, quem que vai fazer as perguntas? Quem que vai zelar por ele ali se a empresa não está? Vamos colocar essa pergunta lá. O que acontece? Imagina a cena, né? O preposto está lá na sala de audiência, só ele, e a empresa não está. E teoricamente ele tinha que sair no momento do depoimento pessoal do reclamante. Mas e quem vai fazer as perguntas? Quem vai ficar ali conferindo o depoimento pessoal do reclamante, sendo que ele teria que sair? O que você faria? Uma solução que pode ser apresentada nesse caso é inverter a ordem. Primeiro você escuta o preposto, né? E nesse caso você pede o reclamante para sair. Então você pode acontecer isso. Você pode até ajudar o juiz, se isso não for pensado no caso, né? A tomar essa solução, a inverter a ordem do depoimento. Vamos anotar aqui. Nesse caso, quem vai sair? O reclamante. O reclamante espera lá fora, depois ele volta. Então, resolveu a situação, né? Agora, outra curiosidade. E se ambas as partes estiverem sem advogados? Como que fica? Nesse caso, pode acontecer duas coisas, né? Tem duas correntes de entendimento. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Porque você usaria mais para você aí. Se ambas as partes estiverem sem advogado, o que o juiz pode entender? A primeira corrente entende que nesse caso o depoimento pessoal ficaria prejudicado, né? Não tem como fazer o depoimento pessoal sem a presença da outra parte para que a outra parte faça ali suas perguntas. Então,
Tem uma corrente que entende que estaria prejudicado essa modalidade de prova e já partiria ali para oitiva de testemunha. Mas tem uma outra corrente que, como a CLT não prevê isso, como a CLT não prevê essa modalidade, passaria ali, ouviria ali ambas as partes, mesmo estando presente, uma escutando ali o depoimento pessoal da outra, tá? Mas isso seria só uma curiosidade mesmo. Agora, para encerrar, o que você faz se a parte ela mente no depoimento pessoal? Lembrando que não é testemunha, lembrando que é a parte, você pediu para a parte contrária para ouvir o depoimento pessoal da parte contrária e a parte contrária no seu depoimento pessoal ela mente horrores. O que você pode fazer? Como eu disse, ela não é testemunha, ela é parte. E a parte ela não presta compromisso ali de dizer a verdade. Tá? Então, o que acontece? Ela não vai ser presa ali, ela não pode ser presa por falso testemunho, porque ela não prestou compromisso de dizer a verdade. Mas só por isso você vai deixar ela mentir, né? Tá mentindo lá descaradamente, você vai concordar com isso? Não. Então, o que você vai fazer? A parte tá ali, tá prestando depoimento, tá mentindo horrores, você vai pedir a aplicação ali da litigância de má-fé, com fundamento no inciso que diz que está alterando a verdade dos fatos. Então, você vai pedir com embasamento nisso, porque a parte está tentando alterar a verdade dos fatos, tá? Então, não pode deixar passar batido. Não é porque ela não presta depoimento de dizer, o compromisso de dizer a verdade, que ela vai sair impune. Então, se a parte está mentindo, você pode requerer a aplicação da litigância de má-fé, tá bom? Então, essas seriam as curiosidades, né? Você pode ver aqui que o depoimento pessoal é uma parte muito importante no processo. Com ela você consegue a confissão da parte contrária. Então, dependendo da situação, você não precisa requerer se já tiver tudo provado, né? Se for o caso também, se você sabe que é um preposto já da empresa, né? Um preposto profissional, vamos dizer assim, que ele já sabe tudo. Não vale a pena, você não vai conseguir, você já viu ali que ele já está treinadinho ali, que você não vai conseguir a confissão dele, então você nem precisa, você vai estar otimizando o tempo. Eu só vou colocar aqui essa última anotação, tá? Para você ter aí arquivado. Então, você já começa a entender o objetivo, que é a confissão, você sabe a ordem que vai ser feita, você sabe quando que vai ser feito esse depoimento pessoal, você sabe que é um objetivo de produção de prova. Você sabe também, agora você sabe que se a parte mentir, o que você faz? Você não vai pedir para ela ser condenada ali por falso testemunho, ao contrário, você vai pedir para que essa parte seja condenada em litigância de má-fé. Então, ou seja, você não vai simplesmente ser um espectador da sua audiência. Tendo esse conhecimento, você vai começar a atuar na sua audiência de fato. Você vai ter formas ali de atuar. Você tem, agora com essa aula, você tem ferramentas ali para conduzir o seu processo, para mostrar que você realmente sabe. Então você viu lá que se tiver confissão ficta, acontece uma coisa, se tiver confissão real, acontece outra. Então você vai começar ali a exigir seus direitos, começar a exigir que de fato a lei seja aplicada. Você deixa de ser um simples espectador da audiência e passa a atuar. E isso as pessoas vão observando. Né? Quem está vendo a sua audiência ali, às vezes tem alguém assistindo a sua audiência, o seu próprio cliente está vendo a sua conduta em audiência. Então isso é muito bom para você, é muito bom para a sua carreira, tá? Espero que isso tenha te ajudado. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vem com outros temas novos, né? Espero que tenha te ajudado. Um abraço e até semana que vem.